Bom, hoje nós vamos falar da segunda parte, a gente vai fazer a segunda parte do vídeo de personagens avançados, né, falando dos arquétipos sociais. Né? Os arquétipos sociais, para quem não lembra, é o alfa, o beta, o sigma, o gama, o delta, o zeta e o ômega. Né? Então nós falamos do alfa, do beta e do sigma no vídeo anterior, e vamos falar hoje dos outros quatro. Né? Antes, lembrando um pouco os três primeiros, então o primeiro que a gente vê é o alfa, né? O macho alfa, o líder, o cara social, né? O beta, que é o cara mais caseiro, o cara mais submisso, o cara mais na dele, e o sigma, que é aquele cara mais introvertido, né? Com uma noção própria de realidade, que faz mais ou menos o que ele quer, tem uns grupinhos menores em que consideram ele, mas embora não necessariamente seja o líder, né, ele é um cara considerado nesse pequeno meio, né, e lembrando que eles não são ou podem ser tanto heróis como anti-heróis, como vilões, né, protagonistas ou antagonistas, ou podem fazer parte, né, dos personagens que acompanham os protagonistas, os antagonistas, né? Mas no caso o alfa e o sigma, o beta não, que o beta é muito na dele, né? Então ele não vai ser muito bem um protagonista. Apesar de, como eu já falei, a gente ter o super-homem lá, o Clark Kent dos filmes do super-homem antigos do Christopher Reeve, que eram bem beta, mas o protagonista era mais o super-homem e menos o Clark Kent. Então nós chegamos nos outros quatro, né? Gama, delta, zeta e ômega, e vamos falar desses quatro para você poder ter uma noção desses sete, para criar personagens, como sempre que é a nossa ideia, criar personagens que sejam fáceis de gerar empatia. E são fáceis de gerar empatia exatamente porque eles se baseiam em arquétipos sociais que as pessoas vão sentir empatia ou não, né? Quer dizer, você pode, no momento que você sente alguma coisa, não precisa ser empatia, você pode sentir antipatia, mas você gosta de repente de ver a pessoa, ou o protagonista ou o antagonista, se dando mal exatamente porque ele trabalha dentro de um arquétipo que ele é contra o seu, você não gosta de aspectos dele. Né? O primeiro então é o gama, né? O gama, ele é... Você imagina, a gente está sempre pensando, né? O alfa é o líder, o beta é o submisso, o sigma. O gama, ele é o criativo, ele é aventureiro, ele é bagunceiro, ele é divertido, né? Então ele não vai se importar dentro daquele contexto do alfa, né, de ser o líder, não, os outros precisam me seguir, não, os outros vão seguir ele sim, pela criatividade, pelo tom de bagunça, pelo fato dele sempre querer diversão. Por outro lado, se você for imaginar, ele é um cara que não tem muita seriedade, né? Ele é aquele cara que, né, ele está na vida para aproveitar. Né? Então, por exemplo, como eu falo, dois grandes exemplos de machos gama são o Jay Gatsby, do Grande Gatsby, né? Então a gente até lembra, se você for lembrar, não necessariamente do livro, mas também daquela história lá do filme do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio é o festeiro, né? Ele só faz festa. E numa série famosa, o Joey do Friends, né? Também é aquele cara que tá na dele, quer aproveitar, não quer fazer nada. Quer dizer, são exemplos de machos gama. O oposto dos gama dentro do aspecto desse ponto de responsabilidade e diversão são os delta. Então os delta, eles são responsáveis, adaptáveis, competentes, éticos, eles gostam de aprender. Se
Se bem que é aquela coisa que eu falo, entendeu? O Delta, ele vai ter muita saber diferenciar o aspecto trabalho do aspecto de vida social e dar ênfase em ambos. E não, por exemplo, você nunca vai ter um personagem Delta workaholic. Ele é um cara que tem a vida social, tem a vida profissional dele, né? Mas ele tem a vida social dele, tem a vida pessoal dele, e tudo é colocado direitinho e bem equilibrado, né? Então, ele não é aquela coisa, eu vou fazer um personagem workaholic. Não vai ser um Delta. Ele pode ser até um Alpha, ele pode ser até... não vai ser um Gama, nem vai ser um Delta. Então, dentro de exemplos de personagens conhecidos, você tem o Mike, do The Middle, né, e o Jim, do The Office. São personagens que trabalham nesse arquétipo. Então, de novo, você vê assim, o conceito da gente estar apresentando personagens exatamente para vocês conhecerem, verem como eles trabalham, né? Como eles são dentro de uma história, né? O próximo estilo, né, de personagem é o Zeta. O Zeta, ele é mais ou menos Sigma, embora ele tenha um aspecto mais progressista. O Sigma, ele é um cara mais assim levado junto, né, é mais conservadorzão, né? Então, por quê? Porque o Zeta, ele é independente, como o Sigma, ele é inconformista, até sob certo ponto, como o Sigma, ele é despreocupado com o que os outros pensam dele, como o Sigma, mas ele é muito criativo, muito progressista. Então, e isso leva ele para longe do Sigma. O Sigma é um cara mais pé no chão, né? Um cara mais que ele entende a necessidade das coisas e não que vai mudar, né, as coisas para se adaptarem ao que ele pensa. E os exemplos de Zeta são o Augustus, né, de A Curva das Estrelas, e o Cameron, do Modern Family. Então, eles são aqueles caras que buscam, que vão atrás não vão em cima do que dizem para eles. E por último, nós temos os Ômega, né? O último dos arquétipos é o Ômega, né? E o Ômega, de novo, ele é introvertido, ele é independente, ele gosta de ficar sozinho, só que ele é curioso, ele gosta de aprender, ele na verdade, se for analisar, ele é o extremo oposto do Alfa, né? O Alfa, eu gosto. Então você fala assim, mas o Beta não é o extremo oposto do Alfa? Não. O Alfa é social, o Beta é um cara. O Beta é um cara de ficar em casa. O Alfa é um cara que gosta de liderança, e o Beta é um gato que o pessoal fala que ele é sumiço, mas eles não são opostos, né? O Ômega é mais oposto do Alfa do que ele, porque você imagina assim, aquele ponto. O Ômega, ele é um Alfa que não precisa do aspecto social. Então, claro, ele não vai ser líder, porque você não pode ser líder sozinho, né? Então ele é introvertido, ele gosta de aprender, ele é curioso, então ele prefere ficar sozinho, fazendo as coisas dele, fazer em algum lugar com os amigos, né? Exemplos de personagem, eu gosto muito do Dr. Brown, De Volta ao Futuro. Então você vê, tipo, meio rude, né? Assim, ele é aquele cara que quando você conhece ele, você entende, mas para quem não conhece ele, faz aquela piadinha fora do tom, né? É meio exagerado. O Dexter, do Laboratório de Dexter, né? Então você vê bem, então você vê que o
O Zeta, ele é um cara mais, vamos imaginar, progressista social, né? Ele é de humanas, enquanto o Ômega é um cara de exatas. Então, olha as diferenças, né? E o Bran do Game of Thrones, embora o Bran do Game of Thrones, por ser uma coisa bem de fantasia medieval, a gente não tem muito esse elemento tecnológico, como no caso do Dr. Brown, né? e do Dexter. Mas são esses os outros 4, que junto com o Sigma, o Alpha e o Beta, vão fazer esses 7 arquétipos que você pode usar para criar personagens diferentes, que as pessoas vão sentir empatia por serem parecidas com elas ou por serem parecidas com o que elas gostariam de ser. Isso que pouca gente diz. Muitas vezes você sente empatia não porque o cara é o que você é, mas porque o cara o personagem é o que você gostaria de ser. Então, alguns aspectos dos personagens chamam a sua atenção, que é como você gostaria de ser. Então, esse é um ponto. E como eu falei antes, nenhum desses personagens precisa ser necessariamente vilão, nem herói, né? Então, ele pode ser anti-herói, protagonista, antagonista, todos eles funcionam dentro de todos os aspectos, né? Não vai ser, esse aqui é inerentemente mal e esse aqui é inerentemente bom. Não. Quer dizer, todo mundo pode ter os dois elementos, inclusive é um aspecto que a gente até talvez vai falar no futuro, eu já vi algumas discussões disso, que é no momento que você pega, por exemplo, naquele filme da Disney, Malévola, e transforma o vilão, ou naquele outro filme do Cruella, né? Quer dizer, no filme da Malévola e no filme da Cruella, você transforma os vilões em heróis, ou seja, você pega e conta a história deles, você está humanizando eles. No momento que você está humanizando eles deixam de ser vilões. Porque o protagonista não é vilão. Vilão é o cara que se antagoniza ao protagonista. Então, o vilão não pode ser vilão da própria história. Percebe? No momento que você humanizou, tem uma razão para o vilão fazer o que ele fez, tá onde ele está e fazer o que ele faz, você humanizou ele deixou de ser um vilão. Não. Então, esse é um aspecto que nós vamos talvez falar no futuro, mas de qualquer maneira, não ache que, por exemplo, quando a gente fala do personagem do Peaky Blinders, todo mundo gostou dele porque é Sigma. Não, muitas vezes o pessoal gostou dele porque ele é, entendeu? Um anti-herói, porque ele é um vilãozão, ele é de uma gangue. Então, a galera gosta dele porque ele é criado, né? Quer dizer, é muito fácil, quer dizer, se você... É aquela coisa, a gente coloca, eu sou escritor, eu estou escrevendo um livro, me interessa quão alto eu posso jogar meu protagonista. Se eu quiser que ele não morra, ele não vai morrer, entendeu? Então é aquela coisa, né? A gente termina gostando até porque a gente sabe que o cara é protagonista, né? Então cuidado a gente tem que ter para não exagerar nesse ponto. Mas eu até estou divagando um pouco. De qualquer maneira, esses foram os 4 últimos arquétipos sociais, né? Gama, Delta, Zeta e Ômega, que junto com o Alfa, o Beta e o Sigma fazem esse ciclo, então 7 tipos de personagens diferentes, para vocês criarem personagens únicos e avançados para chamar a atenção do público de vocês. Espero que essa matéria tenha ajudado, né? Essa pequena pesquisa que a gente fez tenha ajudado. E se você gostou, deixa um like, compartilha com o seu amigo escritor que está com alguma dúvida em relação aos personagens dele, né? Segue a gente aqui no YouTube, no LinkedIn, no Face, no Insta, né? A gente está sempre colocando outros artigos além dos vídeos, né? E até a próxima.